A paz, queridos, tudo bem? Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos nesse trimestre estudando a nossa revista. Ela traz como título Tempo, Bens e Talentos. A nossa lição desta semana é a de número 6. Nós vamos falar sobre a mordomia da adoração. Do dia 11 de agosto de 2019, é o terceiro trimestre do ano. Nós estamos aí no nosso penúltimo trimestre, né? A nossa lição de número 6, tratando da mordomia, é da adoração. Nós vamos estar falando o que é adoração e qual o verdadeiro adorador conforme a palavra de Deus. Eu sou o seu irmão em Cristo, Alba Edson Gomes Livramento, é com esse nome que você vai nos encontrar aí no nosso canal no YouTube. Eu peço a sua cooperação, gentileza. Inscreva no nosso canal, divulgue esse trabalho, compartilhe com um amigo, nos ajude a divulgar este trabalho para a glória de Deus. A nossa lição, ela traz o título, o nosso texto áureo, que eu costumo chamar de versículo-chave, e porque este versículo, ela é um versículo que vai tratar do assunto da lição praticamente, quando o Senhor Jesus, falando para aquela mulher samaritana, ele falou aqui a seguinte palavra: mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. João, capítulo de número 4, versículo 23. Verdade prática nos diz: Deus procura os verdadeiros adoradores e não as celebridades. Muito bem. Sabemos que existem muitas pessoas que se dizem adorar a Deus e quando na verdade está buscando adoração para si próprio, né? São as verdadeiras ou os verdadeiros celebridades do mundo gospel. Até no nosso meio, infelizmente, acontece adoradores desse tipo, tá bom? Mas nós vamos estar falando aqui nesta lição quem é o verdadeiro adorador. Aconselho que você fique conosco até o final deste vídeo, desta videoaula, para que você irá entender, ou se você já sabe, né, acredito eu que sim, como adorador você realmente sabe quem são os adoradores. Mas a cada dia estamos aprendendo mais, né? E aí nós vamos estar falando aqui, né, sobre o princípio da adoração. E aí você vai estar nos ajudando, né? Porque uma vez você tendo um entendimento, você está passando isso para outra pessoa e assim sucessivamente, né? O entendimento da obra de Deus. Muito bem. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de João, do apóstolo João, né? O apóstolo João, no capítulo 4, versículo 19 ao 26. Não vou ler como acostumo fazer aqui nas minhas videoaulas, para ganharmos tempo. Mas aconselho que você faça essa leitura. Se isso não aconteceu, dá uma pausa no seu vídeo, faça agora, e você vai, porque é bastante valiosa a leitura bíblica em classe para o entendimento da nossa aula. Nós temos aqui 3 objetivos específicos que nós vamos conceituar a palavra adoração, né?
Então vamos estar explicando de uma maneira prática e objetiva a palavra adoração, explicar como adorar a Deus, né? Vamos explicar isso, ou ensinar, ou até comentar, né? Porque ninguém ensina a adorar, mas a gente faz a vez, e os verdadeiros adoradores adorarão, nós vamos estar falando, e pontuar gestos e atitudes na adoração a Deus, né? Nós vamos estar pontuando aqui gestos e atitude. Nesse último tópico nós vamos estar falando aqui sobre as celebridades, né? Os adoradores aí na mídia, né? Então nós vamos estar falando, tá bom? Vamos adiante. A introdução da nossa aula vai nos dizer o seguinte: no Antigo Testamento só se podia oferecer culto no tabernáculo ou no templo, tá? Então no Antigo Testamento esta era uma regra, né? O culto era oferecido no tabernáculo e no templo. Jesus quebra esse paradigma quando encontra com a mulher samaritana. Aqui eu dei uma pequena modificação aqui na introdução para ficar mais claro o nosso entendimento. Em João, no capítulo 4, versículo 23, quando ele diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Assim, a mordomia da adoração se realiza naqueles que adorem o Pai em espírito e em verdade, não centralizada em simbolismo ou ritualismo, mas exclusivamente em Cristo. Então a adoração não está centralizada em tradição, em simbolismo ou rituais, né? Ritualismo, mas está centralizada exclusivamente em Jesus. Aquele que adora é adorador, ele adora a Cristo, e quando ele adora a Cristo, ele adora em espírito, e ele precisa ser verdadeiro, porque nós não vemos a Cristo, nós não vemos, mas nós sentimos e cremos que ele está vivo à destra de Deus para nos testemunhar, nós testemunhamos dele, melhor dizendo, testemunhamos de Cristo, e ele está intercedendo, e ele intercede por nós ao lado do nosso Deus, tá bom? Então vamos à nossa aula. O que é adoração? O que é adoração? Nós temos 3 subtópicos. Nós vamos falar sobre a adoração no Antigo Testamento, a adoração no Novo Testamento e outras palavras relativas à adoração. No Antigo Testamento era o seguinte: adoração no latim, adoratione, tendo sentido etimológico de significado culto ou adoração, veneração, que se presta a uma divindade. Para o cristão, adoração é a veneração elevada que se presta ao Deus único, que subsiste em 3 pessoas distintas na Santíssima Trindade, ou seja, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Essas são as 3 pessoas, né, na Santíssima Trindade, né, para o cristão. O cristão adora a Deus em espírito e em verdade, oferecendo culto a Deus a estas 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Através do Espírito Santo, né, nós que está conosco, conforme o Senhor Jesus disse que ele enviaria para que ficasse com nós até a consumação do século. Então o Espírito Santo, através do Espírito Santo, nós cremos no Filho e cremos no Pai, tá bom? Então no Antigo Testamento a palavra hebraica rachá
né, ocorre várias vezes. Eu não coloquei aqui o número de vezes, conforme está na lição, apenas diz que ocorre várias vezes, e significa curar-se, curvar-se diante, ou seja, curvar-se diante de alguma coisa, ou prestar, ou prostrar-se diante, ou curvar-se diante, ou prostrar-se diante. Mas diante de quem? No caso do cristão, diante de Deus, tá certo? No caso de outras divindades que as pessoas adoram, diante destas divindades, ou diante daquilo que crê. Para nós cristãos, prostrar ou curvar-se diante de Deus. Existe também a palavra abade, que traz o sentido de adorar, trabalhar ou servir a Deus, né? Nós vemos isso em 2 Reis, capítulo 10, versículo 18 ao versículo 23. É a perspectiva da adoração da antiga aliança, tá? O livro do Êxodo revela que Deus mandou Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciãos subir ao monte e inclinar-se de longe como sinal de reverência e adoração ao Eterno. Êxodo capítulo 24 e o versículo 1. Então, nesse caso aqui, nós vemos que Deus chama Moisés, Nadab e Abiú e os 70 anciãos, e ele ordena que eles fossem, né, num período, num processo, para que os adorassem. Nós vimos que eles o adorou de longe. No Novo Testamento, apenas Moisés, né, foi ao cume do monte para adorá-lo. Então, no Novo Testamento, o seguinte. Então, aquele é o processo de adoração no Antigo. E no Novo Testamento, vem do verbo grego registrado. O verbo grego registrado é proskuneo, que ocorre também várias vezes. Não coloquei aqui o número de vezes conforme está na lição, apenas diz que ocorre várias vezes. Ele significa prostrar-se, ou adorar, ou prestar homenagem a alguém, ou venerar, ou ser reverente, ou beijar a mão. Então, aqui nesse caso, amados, também tem o mesmo significado de adoração, mas num outro sentido, que também seria fazer algum tipo de homenagem, né? Existem alguns gestos de pessoas que beijam a mão, então nesse caso também seria uma reverência, né, ao sentido de adoração no Novo Testamento. Então aqui nós fizemos aqui um slide, né, para explicar mais ou menos o que ocorre isso aqui, conforme está falando da nossa lição. Então nós temos aqui, nessa circunferência, nós temos aqui estas três imagens aqui, representando aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que por sua vez, né, eles se unem, né, formando a Trindade, né, a Trindade, conforme falamos lá, explicamos no nosso primeiro subtópico, né? Essa Trindade, ela é homogênea, vamos dizer assim, por uma essência, conforme o livro de João, no capítulo 4, versículo 24, essa essência, né, por uma essência, e essa essência foi revelado aos cristãos. Ela foi uma revelação, foi revelada aos cristãos, né, conforme está em Efésios, no capítulo 4, versículo 1 ao versículo 4, vai falar sobre essa revelação desta essência. Então, o que acontece aqui? O Pai, ele é amor, né? Amor. No livro de João, no capítulo
3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele é amor, né? E o filho, ele produz a graça, né? A graça do Filho, né? A graça do Filho. Vivemos na graça. Então o Filho agraciado. Então pela graça sois salvo. Pela graça sois salvo. Então o Filho é a graça. E o Espírito Santo é a comunhão, né? Produz a comunhão da igreja. A comunhão, na comunhão do Espírito Santo. Então a comunhão da igreja. Então essas três aqui, amor, comunhão e graça, é algo, nada é semelhante à divindade. Nada é semelhante a esta divindade das três pessoas, essa essência, produzindo amor, graça e comunhão, né? Conforme fala em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17 e o versículo de número 29, vai estar falando que esta essência, esta semelhança, o ouro, a prata e a pedra de artifício, nada é semelhante, né, esta essência, né? O apóstolo Paulo vai falar no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 17, ele chama essa essência de Senhor, né? Mas vamos ver lá que ele chama essa essência de Senhor. Então esta essência forma-se a unidade das três pessoas na Santíssima Trindade, conforme falamos aqui nesta parte aqui, ó, conforme nós falamos aqui, né? Nós falamos aqui, ó, forma esta unidade distinta na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Voltando aqui, forma essa essência na qual é uma só divindade, em essência, produzindo amor, graça e comunhão na pessoa de Jesus, de Deus, o amor, quando deu o seu Filho único, na graça do Filho, pela graça sois salvos, crendo no único, unigênito Filho de Deus, né? E tendo a comunhão do Espírito Santo através da graça para formar a unidade. Estas três pessoas, nada é semelhante a essa divindade, nem a pureza do ouro, nem a prata, nem a pedra de artifício, nada é semelhante, conforme fala lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17 e o versículo 29. Aqui apenas uma pequena resolução do nosso tópico de número 2, subtópico 2. Subtópico 3 vai falar sobre palavras relativas à adoração. No Novo Testamento, a palavra grega latreia, empregada no sentido de serviço, de adoração, adoração no culto. Êxodo capítulo 12, versículo 25 e 26, Hebreus capítulo 8, versículo 5, capítulo 9, versículo 9, e o capítulo de número 13, versículo 10 de Hebreus vai estar com essas referências, falando sobre a empregação do serviço de adoração no culto. Desta palavra vem o termo idolatria ou adoração a ídolos, prática condenada por Deus. Há também a palavra liturgia ou liturgia, que significa serviço prestado em favor do povo. O que é isso? Olha, atualmente a palavra liturgia refere-se à forma de organização de culto, de culto e seu desenvolvimento. Então, esta palavra ultimamente é referida à forma de organizar cultos, né? E o desenvolvimento. Cada denominação cristã tem uma liturgia,
em que adoramos a Deus, em que a adoração a Deus se destaca como a essência do culto. Lembra da palavra essência que nós falamos? Pois é. Então, a forma de organizar o culto vai dar a essência, né? Vai dar o processo de contato, na essência, dependendo da nossa qualidade da adoração. Vamos ao nosso subtópico, o nosso tópico de número 2, como adorar a Deus. Aqui nós temos 2 subtópicos, vai falar sobre em espírito e em verdade, e vai falar com o culto racional. Vamos ver o que é isso. Em espírito e em verdade. Olha, no livro de João, no capítulo 4, versículo 19, após ouvir de modo atencioso, reverente a palavra de Jesus, né, e reverente a palavra de Jesus, a mulher samaritana ficou impressionada e o reconheceu como profeta. Pois é, após a mulher ouvir atentamente, né, com atenção, e por isso a palavra atencioso, né, de modo atencioso e reverente, ela ficou impressionada com o que ela ouviu, né, do profeta. O que? Quando Jesus chama a atenção para 2 coisas importantíssimas sobre a verdadeira adoração. Quais foram essas coisas? Primeiro, onde se deve adorar a Deus, né? Ele disse lá que não se deveria adorar a Deus nem naquele lugar e nem no outro. Ou seja, primeiro, onde se deve adorar a Deus. E em segundo, como se deve adorar. Então, onde e como. Onde adorar e como adorar. Vamos ver o que é isso. Para a mulher, o correto, se adorar, seria no monte, em Samaria. Não, então, para a mulher, né, para a mulher samaritana, ela diz, olha, os nossos pais adoravam ou adoram, diz que o correto é adorar no monte, em Samaria. Para vocês judeus, diz que é em Jerusalém. E o que o Senhor me diz, né? Em outras palavras, ela quis dizer isso. Onde adorar a Deus? O Senhor declarou à mulher que chegaria uma época ou uma hora em que o essencial, lembra da essência que eu falei? Então, o essencial da adoração não seria o lugar, mas em espírito e em verdade. Ou seja, em qualquer lugar e tempo é apropriado para adorá-lo. Por quê? Porque os verdadeiros não necessariamente precisa de um lugar. Aí vem e por que nós vamos à igreja? Somos igreja, precisamos congregar, ter comunhão. Lembra da comunhão? Pois é, a comunhão do Espírito Santo. Precisamos da comunhão, tá? Comunhão. Mas o verdadeiro adorador, ele adora em todo o tempo e em verdade. Precisa estar em verdade para estar adorando. 1.2, atitude do adorador. Ultimamente, a liturgia do culto, chamado movimento gospel, tem se deixado a desejar quanto à adoração ao Deus único. Muitas das músicas tendem a adorar ou venerar os próprios cantores e artistas, ficando longe da verdadeira adoração em espírito e em verdade. Os mesmos são transformados em verdadeiros show gospel. Humildade e contrição de adorador está longe do propósito original da adoração. Pois é, então, a atitude do adorador, quando fala que é em espírito e em verdade, ultimamente acontece isso aqui, né? Os cultos são transformados em verdadeiro show gospel, enquanto
é a atitude, o verdadeiro motivo de estar naquele local em função de adorar está longe, né? Está longe de ser adorador, porque não existe humildade, contrição e também não existe propósito. Por esse motivo, o motivo de estar ali como atitude de adorador está longe daquele, longe, porque não há espírito em verdade na adoração. Então eles chamam a atenção para si, querem ser adorados, por esse motivo não há operação do Espírito Santo, né? Não há operação do Espírito Santo, e aí, né, é apenas uma liturgia que faz, são animadores de culto, quando na verdade não há uma comunhão para trabalhar a essência que falamos no início da nossa aula, a essência das três pessoas para formar o processo do verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador é que forma, é que faz a chama daquele ambiente, né, transformar em grandes, em verdadeiros motivos para estar naquele local, tá certo? Vamos adiante. Como o culto racional? Com o culto racional, cultuar a Deus com razão de ser, viu, amados? Cultuar a Deus com razão de ser é o propósito do apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 12, versículo 1. Ele escreve aos cristãos de Roma acerca de apresentar a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então esse processo aqui glorifica a Deus, né? Glorificar a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os que pertencem a Deus. 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 20. Para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12 e o versículo 2. Pois uma vez tendo razão de ser e não razão para me justificar diante de Deus, mas a razão de eu ser é eu agradar, é eu adorar, é eu glorificar, sendo verdadeiro e sendo espiritual, eu experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque eu entendo que eu preciso adorá-lo, e eu fazendo isso, ele recebe a minha adoração. Não tendo razão, por isso que está entre aspas, razão de ser, não é eu querendo me justificar que sou, mas é eu gratificando a Deus, oferecendo a Ele sacrifício vivo e agradável, para eu experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dele, de Deus, tá bom? Vamos adiante. Terceiro tópico é gestos e atitudes na adoração. Aqui nós temos 3 subtópicos: ajoelhar-se e prostrar-se, louvar e cantar e glorificar a Deus. Ajoelhar-se e prostrar. Gestos de profunda reverência diante de Deus. Salomão, na inauguração do templo, né, em Jerusalém, diante de todo o povo, se pôs de joelhos, adorando a Deus. Sucedeu após que, acabando de fazer esta oração e súplica ao Senhor, Salomão, ainda de joelho e com as mãos estendidas para o céu, se levantou diante do altar do Senhor. 1 Reis, capítulo 8 e o versículo 54. Em Mateus 26, 39, Jesus prostrou-se diante do Pai em súplicas
né? Então, um gesto aí de bastante entendimento. Louvor, louvar e cantar. Davi introduziu o uso de instrumento musical, do cântico coral e congregacional no culto a Deus. 1 Crônicas, capítulo 23, versículos 5 e 6. Ele mandou selecionar e preparar 4.000 cantores oficiais que se revezavam em turno, acompanhados com instrumentos musicais e dirigidos por 288 maestros. Tudo isso você vai ver em 1 Crônicas, capítulo 25 e o versículo 7. Olha que maravilha, né? Davi manda selecionar e preparar 4.000 cantores oficiais. 4.000 cantores oficiais. Imagina aqueles que não aqui eram apenas os oficiais. Imagina os aspirantes, né? Quantos seriam? Então, oficial era 4.000. 288 maestros. Para quê? Para adorar a Deus, para fazer isso aqui, ó. A Igreja de Cristo, a adoração a Deus, também se expressa com cânticos e hinos de caráter espiritual, amados, caráter espiritual. O apóstolo Paulo nos exorta a praticar a verdadeira adoração de forma consciente e profunda, né? Falei lá em Romanos, no capítulo 12, e o versículo 1 ao versículo 2, né? Tá? É uma referência que caberia muito bem aqui nessa como referência aqui. A palavra de Cristo habite em nós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses capítulo 3 e o versículo 16. Aqui falando sobre a profunda e consciente adoração. Terceiro tópico, glorificar a Deus. Ao longo das Escrituras Sagradas, aprendemos que glorificar a Deus com a inteireza do nosso ser. 1 ao Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 23. Ora, se somos templo do Espírito Santo, significa que ele habita em nós. Logo, Deus não aceita nada menor do que do nosso ser. Isso é, vosso corpo e vosso espírito. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e o versículo 20. Então Deus requer tudo, né? Ele habita em nós, então ele requer tudo nosso, né, do nosso ser, como sacrifício vivo para adorá-lo. Tá bom, amados? O salmista lembra-nos que na nossa adoração deve ser expressa da seguinte maneira: oferecer a Deus sacrifício de louvor e pagar ao Altíssimo os teus votos. Ou seja, uma vez votando, precisamos pagar, tá bom? Então temos que fazer as coisas conforme, né, estamos diante de Deus com o propósito. Na nossa conclusão da nossa aula, vai nos dizer o seguinte: a mordomia da salvação, a mordomia da adoração, na mordomia da adoração, precisamos saber que Deus não é apenas o gesto exterior, como expressão de louvor, mas também a motivação do coração. 1 Samuel, capítulo 16 e o versículo 7. Pois é, então, concluindo aqui, ó, na mordomia da adoração, para você ser um adorador, você ser alguém, fazer isso em espírito e em verdade, como adorador, com alegria, com sinceridade, isso não basta ser visto apenas em gesto exterior, tá bom? Apenas em gesto exterior, para que os outros vejam, mas precisamos expressar
Expressão de louvor, expressão de satisfação. Isso aqui, essa expressão de louvor aqui, quer dizer satisfazer a Deus. Satisfação de ser grato, de ser realmente um adorador, de ser verdadeiro, ser espiritual, tá? Esse motivo é a motivação do coração, né? O coração contente, um coração alegre, oferece a Deus sacrifício, oferece a Deus louvor. Tá bom, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos ajude e nos dê um bom final de semana e uma aula maravilhosa. E até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Que Deus nos abençoe.